Meus queridos alunos, espero que todos vocês estejam muito bem, espero que se vocês chegaram até esse momento é porque vocês tiveram uma longa caminhada, uma longa jornada de preparação e vocês podem ter certeza que o momento aí da colheita dos frutos está próximo, se Deus quiser. Então, antes de mais nada, antes da gente começar com a nossa super revisão, eu quero desejar para você uma excelente prova. Eu espero que você tenha no momento da prova a tranquilidade necessária para você responder as questões, para você saber lidar com aquela pressão interna que a gente sente no momento, aquele frio na barriga que antecede ali a entrega das provas, mas eu tenho certeza de que se você se preparou, se você fez o teu melhor, você não tem nada a temer, o resultado vai aparecer, tá bom? Estamos aqui com a nossa disciplina dos direitos humanos, Eu reconheço aí que é uma disciplina que o pessoal torce um pouco o nariz, Não curte muito a temática, mas se tem uma coisa que eu aprendi na prática como concurseiro, que sou ainda, eu aprendi que para o concurso público todas as matérias são importantes. Isso não é conversa, isso não é papo de professor de direitos humanos querendo se valorizar. Não é mesmo. É que realmente eu sei o quanto que essas matérias menores, elas podem impactar na tua aprovação. Então eu espero que, se você chegou até aqui, você tenha dado aí a devida importância aos direitos humanos. Se você fez o curso com a gente aí, você com certeza foi meu aluno no curso da PRF, para as carreiras policiais, eu com certeza falei para você que a leitura dos documentos internacionais, dos tratados internacionais, é de suma importância, tá? É de suma importância, não tem jeito. Da mesma forma que quando você vai estudar direito constitucional, direito penal, processo penal, você tem que ler a lei, Tem que ler a Constituição, tem que ler o Código. Direitos humanos, você tem que ler os tratados internacionais, tá? Então, eu separei basicamente 5 dicas que eu tô apostando que podem aparecer na tua prova, Então, nossa super revisão de véspera para o concurso da PRF, vamos lá. Dica 1. Meus amigos, eu separei 2 dicas para vocês sobre teoria geral dos direitos humanos, que é um dos temas do teu edital, tá? A primeira dica diz respeito ao chamado efeito cliquet dos direitos humanos. Vou escrever aqui, que eu não sei se dá para todo mundo ver, mas a primeira dica é sobre o efeito cliquet dos direitos humanos, Essa expressão aí, cliquet, que vem do francês, expliquei durante o curso e repito, passa a ideia de um movimento que é só de subida, É uma expressão muito utilizada por alpinistas, Indica cliquet só para subir. Então o efeito cliquet, ele é trazido para os direitos humanos no sentido de que os direitos humanos conquistados, eles não podem ser retirados e nem diminuídos, ao menos em regra. Então, por que eu acho que você tem que ter um cuidado todo especial com essa característica na hora da tua prova? Pelo seguinte, nós estamos vivendo um momento, um tanto complicado no nosso país,
principalmente naquilo que diz respeito à famigerada reforma trabalhista, né? E um dos pontos da reforma trabalhista, né, que vem sido muito debatido, é sobre a retirada ou diminuição de alguns direitos trabalhistas, né? E isso acaba gerando o que alguns sustentam, né, que seria uma inconstitucionalidade de diversos pontos da área trabalhista. Gente, direitos trabalhistas são direitos humanos. Tudo bem? A gente parte dessa premissa. Eu não sei se você se recorda aí do que nós estudamos ao longo do curso, mas todo direito fundamental é direito humano. Lembra quando nós tratamos em relação à amplitude? Direitos humanos é aquela expressão utilizada no direito internacional, no plano internacional. Quando eu pego esses direitos humanos e eu escrevo esses direitos numa Constituição Federal, eles se tornam direitos fundamentais, né? Lembram disso? Então, direitos trabalhistas são direitos humanos. Então tem tudo a ver. Porque essa inconstitucionalidade da reforma trabalhista é uma inconstitucionalidade baseada nesse efeito cliquê. Porque os direitos trabalhistas, eles foram sendo conquistados ao longo dos anos. E aí nós tínhamos um catálogo grande de direitos trabalhistas que foram sendo podados, foram sendo cortados pela reforma trabalhista. Então isso ofenderia o efeito cliquê. Esse efeito cliquê, ele também pode ser chamado, ele é um sinônimo de princípio da vedação ao retrocesso, tá? Vedação ao retrocesso. São expressões sinônimas, tá? São expressões sinônimas. O efeito cliquê, ele é mais utilizado no campo dos direitos humanos. E o princípio da vedação ao retrocesso, ele é mais utilizado no campo do direito constitucional. Mas a essência é a mesma. Então, direitos fundamentais, direitos humanos conquistados não podem ser perdidos, tá? Essa é a primeira noção. E aí eu trouxe uma questão CESP, né, de 2011, concurso da Defensoria Pública do Maranhão, né? E a CESP considerou correta a seguinte alternativa, né? Considerando a teoria geral dos direitos humanos, assinale a opção correta. E o gabarito da CESP veio a letra D, que diz o seguinte: o princípio da proibição do retrocesso social, é isso aqui, é uma cláusula de defesa do cidadão. Claro, em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador no sentido de desconstituir as normas de direitos fundamentais. Opa, o que a CESP está dizendo aqui? Efeito cliquê, vedação ao retrocesso, serve para quê? Para proteger o cidadão. Limitar o poder do Estado, limitar o poder do legislador para proteger aqueles direitos do cidadão. Tudo bem? Então essa foi a questão que a CESP considerou correta aí nesse concurso. Tudo bem? Então tomem cuidado, porque o tema da reforma trabalhista ainda está muito em alta, tá? Ainda está muito em alta. Ao que tudo indica, nós ainda teremos mudanças na área trabalhista, então por isso que eu, não sei, sugiro aí uma atençãozinha para esse tema, tá bom? Então essa é a nossa primeira dica. Dica número 2. A dica número 2, meus amigos, ela também está relacionada à teoria geral dos direitos humanos, né? Porque o assunto, como é bem amplo, a gente tem diversos pontos aí importantes. Esse assunto é tradicionalíssimo de provas.
Gerações ou dimensões dos direitos humanos. Assunto tradicionalíssimo para provas. Se você digita em sites aí, como por exemplo, o que concursos, e você seleciona lá no tema gerações, dimensões de direitos humanos ou de direitos fundamentais, é uma penca de questões que aparece. Demais, tá? E a CESP também, ela curte muito esse tema. E a ideia qual é? Esse tema é fácil, gente. Esse tema, ele é fácil. Então você não pode tropeçar na hora da prova para não perder questão de bobeira, que lá na frente vai te fazer falta. Então qual é a pegada aí do negócio? Primeiro, gerações ou dimensões? Qual a nomenclatura correta, se é que tem alguma? Bom, modernamente, os autores de direitos humanos e de direito constitucional, os autores mais atuais, eles preferem o vocábulo dimensão dos direitos humanos. Por quê? Porque geração traduz a ideia de substituição de direitos humanos. Ou seja, os novos direitos humanos, essa nova geração de direitos humanos substitui a geração antiga, tá? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Por quê? Porque os direitos humanos, isso é uma característica dos direitos humanos, eles vão se acumulando. Então, é como se eu tivesse um carrinho de supermercado onde eu só posso colocar coisas dentro. Eu não posso tirar. Então, eu vou enchendo esse meu carrinho, tá? O que já tinha permanece. Eu só vou adicionando. Por isso que a nomenclatura mais adequada, segundo esses autores, é dimensão. Porque aí eu tenho dimensões, eu tenho formas de um todo. Então os direitos humanos, eles teriam dimensões. Primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, todas coexistindo, tá? Essa discussão, ela só serve para o mundo acadêmico e para cair em concurso. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele basicamente, desculpe aí o português claro, mas ele está cagando para essa distinção. Principalmente os ministros mais antigos. Então, nas ementas de julgados, nas ementas de acórdãos, nós temos a utilização de ambas as expressões, né? Então, nós temos tanto gerações como dimensões. Então, se o Supremo Tribunal Federal utiliza as duas, quer dizer, não dá pra gente dizer aí qual que tá certa, qual que tá errada. O que a gente pode falar é a mais adequada, tá bom? Bom, superada então essa discussão acerca da nomenclatura, quais são as dimensões? Eu vou usar aqui dimensões porque, segundo a doutrina mais moderna, é o melhor, então vou usar dimensão, tá? Segundo aí a doutrina, quais são as dimensões? Gente, vocês, de acordo com o livro que vocês pegam, vocês podem encontrar até a 6ª dimensão de direitos humanos. Qual o problema? O problema é que somente as 3 primeiras dimensões é que são pacíficas, né? A partir da 4ª dimensão, ela até existe. 4ª, 5ª, mas o problema é que, de acordo com o autor que você lê, a dimensão muda. Então eu sempre sigo aí no exemplo a doutrina do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio fala que 4ª dimensão são aqueles direitos relacionados ao patrimônio genético, né, a engenharia genética, direitos ligados à bioengenharia. Então, essa é a posição dele. Tem autores que discordam. 5ª dimensão. 5ª dimensão é uma bagunça. Tem alguns autores que dizem que
Está ali relacionado ao direito à paz. Tem outros que dizem que não. Então, para concurso público, principalmente quando nós temos fase preambular, o que a gente costuma adotar sem polêmica são as 3 primeiras, que essas todo mundo concorda. A primeira dimensão são os direitos civis e políticos. Ponto. Coloca isso, gruda isso no teu cérebro para nunca mais esquecer. Primeira dimensão, civis e políticos. São direitos negativos. Cuidado, porque se a CESP tiver afim de fazer uma maldade, ela vai dar uma temperada na questão e vai lançar alguma coisa nesse sentido. Direitos negativos. Por que a primeira dimensão corresponde a esses direitos negativos? Porque esses direitos exigem uma abstenção do Estado. Ou seja, são direitos que exigem um afastamento do Estado, que é o seu principal destinatário, né? Os direitos de primeira dimensão, eles limitam o Estado. Eles falam, Estado, não se meta na vida dos cidadãos. Durante muitos anos, você foi o controlador de tudo. Agora, deixa o povo, deixa os cidadãos caminharem pelas próprias pernas. Beleza? Então são direitos negativos. Estado se abstém. Exemplos: vida, liberdade, propriedade. Eu acho que o direito de propriedade é o que melhor traduz essa ideia no momento de explicar, né? Porque o direito de propriedade, veja, a gente sabe que atualmente o Estado, ele pode intervir na propriedade, mas isso em casos excepcionais. Porque, via de regra, a propriedade privada, ela é do domínio do particular, do cidadão. O Estado não tem nada a ver com isso. Desde que eu não ofenda a lei, nem nada, nem princípios, nem nada, eu posso fazer com a minha propriedade o que eu bem entender. Claro, eu não posso ter um terreno no meio da cidade largado, cheio de lixo, com insetos, porque aí eu acabo descumprindo a função social da propriedade e aí eu estou prejudicando, né, a sociedade com aquela minha propriedade. Nesse ponto, o Estado ele vai se manifestar, ele vai intervir de alguma maneira. Mas, a grosso modo, com o direito de propriedade, você verifica essa distância do Estado. Tudo bem? Participação política, claro, né? Inviolabilidade do domicílio e muitos outros, tá? Então, primeira dimensão, direitos civis e políticos. Direitos negativos, porque eles exigem uma abstenção do Estado. Segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e culturais, tá? Então, o que acontece? Gente, é mais ou menos assim. Pensa numa criança que ela começou a andar por conta própria e ela quer sair andando sem os pais, né? Ela quer sair andando sem os pais. Então esses são os direitos de primeira dimensão. Eles não querem mais o Estado. O povo não quer mais o Estado. Estado, vai pra lá. Eu não quero mais você. Sai andando. Aí a criança tá andando, ela se assusta com alguma coisa. O que a criança faz? Volta correndo pros pais. Porque precisa da proteção deles. São os direitos de segunda dimensão. Num determinado momento, a população, o povo, estava caminhando sozinho, sem interferência do Estado. Só que aí o que aconteceu? Começou exploração nas fábricas, né? Começou a mulher grávida trabalhar até o último segundo da gravidez. Equipamentos de proteção não existia. O pessoal trabalhava lá nas fábricas, nas tecelagens, aspirando aquela fuligem toda, ficava doente, não tinha licença, acabava morrendo, trabalhava 15 horas por dia, 16 horas por dia, não existe hora extra, limitação de jornada nem nada.
tá? Então, o que nesse momento os cidadãos começaram a perceber? Opa, eu preciso do Estado. Então, são direitos positivos, porque aqui eles vão exigir uma atuação do Estado. Eles precisam que o Estado atue para concretizar esses direitos de segunda dimensão. Porque não adianta nada eu ter o direito de pôr o meu filho na creche se o Estado não constrói a creche. Não adianta eu ter o direito à saúde assegurado se eu vou no hospital público e não tenho o remédio que eu preciso. Ou o Estado se recusa a custear um tratamento caro, mas que eu preciso. Então, esses direitos de segunda dimensão, né, esses direitos positivos, eles exigem uma atuação por parte do Estado. Precisa que o Estado construa, precisa que o Estado forneça. E são direitos que, na sua maioria, demandam recursos financeiros, demandam dinheiro. O Estado não constrói creche de graça. Para construir creche, para construir escola, para construir hospital, vai dinheiro. E dinheiro é recurso finito para mim, para você e para o Estado. Então o que acontece? Surge a discussão envolvendo, e aqui muita atenção, a discussão envolvendo cláusula da reserva do possível e mínimo existencial. Cláusula da reserva do possível. O Estado alega: eu não tenho dinheiro. Isso aqui é a matéria de defesa do Estado. Eu não tenho dinheiro para cumprir com esse direito, para concretizar esse direito. Então eu não tenho como construir a creche porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como te custear esse tratamento caro que você precisa, porque eu não tenho dinheiro. Se eu for custear esse tratamento para todos que me pedem, eu vou quebrar. Então, do outro lado, o que a população faz? O Estado, beleza, você tem aí a reserva do possível, né? Eu tenho o mínimo existencial. Eu tenho direitos mínimos com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Direitos que qualquer pessoa tem, qualquer ser humano. São direitos básicos. Aqui, ó, direitos mínimos. Eu tenho que ter saúde. Porque se eu não tiver saúde, eu não trabalho. Se eu não tiver saúde, eu não posso desfrutar do lazer. Saúde é um pressuposto para eu exercer os outros direitos. Eu tenho que me alimentar. Eu tenho que me alimentar, porque se eu não me alimentar, eu morro de fome. E aí, você tem essa cláusula da reserva do possível, eu tenho direito ao mínimo existencial. Então essa discussão, ela acabou ficando muito acirrada. Professor, quem ganha a discussão? Depende. Depende caso a caso. Depende caso a caso. Hoje o Poder Judiciário, ele é lotado de ações em que as pessoas pleiteiam medicamentos, tratamentos, né? Algumas pessoas têm determinadas doenças, são doenças algumas raras ou doenças incomuns, né? E o remédio às vezes custa uma fortuna inimaginável, 20 mil reais o remédio. E aí? Ou então a pessoa tem um determinado problema, precisa tomar uma injeção por semana. Cada injeção custa 1.000 reais. E a pessoa ganha um salário mínimo. E aí, como é que fica? Então são casos que não dá para dizer que sempre a reserva do possível ganha e sempre o mínimo existencial ganha. Depende caso a caso. Depende caso a caso, tá? Então muita atenção com os direitos de segunda dimensão. E por fim, os direitos de terceira dimensão, que são aqueles direitos coletivos de sentido amplo, né? São direitos que buscam preservar a qualidade de vida, porque protegem o gênero humano.
Melhor exemplo, meio ambiente. Meio ambiente. Perceba, o meio ambiente, ele é um direito coletivo em sentido amplo, porque não existe um dono do meio ambiente. Quem é dono da floresta amazônica? Quem é dono do cerrado? Não tem. O meio ambiente é de todos. Então, aqui na terceira dimensão, os seres humanos, eles começam a se enxergar como parte de uma sociedade, como parte de uma coletividade. E não mais daquela forma individual como nós tínhamos nas primeiras e segunda dimensões, né? Outro direito coletivo em sentido amplo. Meio ambiente. Desculpa, meio ambiente já falei. Consumidor. Direito do consumidor. Se eu sou exposto a uma publicidade abusiva, veja, aquela publicidade abusiva, ela afeta toda uma coletividade. Percebe? Então essa terceira dimensão, hoje, ela tem ganhado muita importância, principalmente no âmbito das ações coletivas, né? Quer ver um outro direito coletivo em sentido amplo? Moralidade administrativa, a probidade administrativa, né? Então, quando alguém pratica, quando um agente público pratica um ato de improbidade, quem é que ele está lesando? A coletividade, tá? E aí, eu trouxe pra gente uma questão CESP, né? Foi inclusive cobrada no concurso da PRF em 2013, né? Olha só, sobre as gerações. No que se refere à fundamentação dos direitos humanos e sua afirmação histórica, julgue os itens subsecutivos. A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. Errado, né, pessoal? Errado, totalmente errado. Sociais, econômicos e culturais é segunda. E olha só que coisa interessante que eu trouxe aqui na questão CESP. Qual foi a expressão que ela usou? Geração. Geração. Então, aquela discussão toda que a gente tem sobre a nomenclatura, você vê, a CESP, pelo menos em 2013, aceitava a geração, né? Então você precisa conhecer as duas. Beleza? Dica número 3, não poderia deixar faltar. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Duas informações bem básicas, né? Ela foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, né? 3 anos depois da Carta da ONU, né? E ela tem uma divisão bipartite, né? Ou seja, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, ela prevê direitos de primeira dimensão e na segunda parte, direitos de segunda dimensão, né? Então, a Declaração Universal, ela tem 30 artigos, né? Se não me engano, até o artigo 17, né? Passou um pouquinho da metade, até o 17, primeira dimensão. Daí para frente, segunda. Professor, mas espera só um pouquinho. E a terceira dimensão? Não tem. A Declaração Universal, ela não tem terceira dimensão. Por quê, professor? Porque, gente, nós estamos em 1948. Ainda não existia a terceira dimensão. Não havia essa preocupação com os direitos coletivos. Esses direitos coletivos, eles vão surgir lá na década de 70, com a Convenção de Estocolmo, bem depois. Tá? Então a Declaração Universal só trata das duas primeiras. Questão CESP 2015. No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. É garantido o asilo em outros países àquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crimes de direito comum. Certo ou errado? Isso aqui, meus amigos, é texto da Declaração Universal. É texto da Declaração Universal. Então, quando eu digo para você que você precisa ler a Declaração Universal, que você precisa conhecer
a Declaração Universal, estou falando sério, isso aqui é texto. Vou pegar para você aqui o artigo que diz. Já te adianto que o gabarito é errado, tá? Mas deixa eu pegar aqui a declaração. Opa, que eu tinha saído, mas não tem problema. Voltei. Pronto. Vamos lá para o artigo 14. Artigo 14. Eu acho que eu até transcrevi aqui no material. Transcrevi. Ótimo. Então, artigo 14. Por que o gabarito está errado? Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Professor, só uma pergunta antes do senhor continuar. Por que o artigo 14 o senhor está trazendo aqui? Por que você pegou essa questão da CESP sobre o direito de asilo? Porque eu acho que é possível cair na sua prova, sim. Principalmente porque nós tivemos aí com mais notoriedade o caso do italiano Cesare Battisti, né? Que era um caso já que vinha se arrastando ao longo dos anos e agora, recentemente, nós tivemos a finalização do caso, né? Ele foi extraditado de volta para a Itália. Mas veja, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar asilo. Isso é um direito humano. Só que olha o item 2. Esse direito não pode ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Então deixa eu voltar. Por que aqui o gabarito é errado da CESP? Porque, ainda que motivada por crimes de direito comum, não. Se a pessoa está sendo perseguida porque ela praticou crime comum, ela perde o direito ao asilo. Imagina o seguinte, imagina que eu, aqui no Brasil, eu cometi latrocínio, homicídio, sequestro, roubo, sou uma pessoa ótima. A polícia está atrás de mim para me prender por esses crimes. Eu fujo e eu peço asilo, por exemplo, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem me negar asilo nesse caso? Óbvio, porque a perseguição que eu estou sofrendo aqui no Brasil, ela é legítima. Eu estou sendo perseguido porque eu pratiquei crimes comuns, né? Latrocínio, homicídio, etc. Então, nesse caso, imagina, se o Estado me concedesse asilo, ele estaria privilegiando o crime, tudo bem? E isso não dá pra gente tolerar. Beleza? Então, cuidado aqui com esse artigo 14, né, que é o artigo que fala sobre o direito de asilo. Eu bato na tecla, leia os artigos da declaração. Ela não é grande, ela tem 30 artigos. E na grande maioria são artigos curtos. Então, leia, não vá para a prova sem isso. Um outro artigo que eu trouxe também, que eu acho que, de certa forma, ele está muito ligado a essa questão do asilo, do direito de refúgio, né? É o artigo 13. Esse artigo também, cuidado com ele. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado, tá? Então, cuidado. Toda pessoa tem o direito de livremente circular dentro do seu país. Item 2. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Então, nós estamos vivendo numa época em que nós estamos encontrando uma movimentação, uma migração de pessoas pelo mundo muito grande. Nós tivemos os refugiados da Venezuela, né, um caso que é recente. Nós tivemos aí questões envolvendo guerra no Oriente Médio, pessoas fugindo.
Percebe? O caso Cesare Battisti também não deixa de reacender a questão. Então perceba, essa movimentação de pessoas pelo planeta, né, isso desperta algumas questões dentro da Declaração Universal. Dentre elas essa aqui, ó. Toda pessoa tem o direito de abandonar o seu país. Porque veja, se o meu país, imagine, por exemplo, os conflitos que nós temos lá no Oriente Médio. Mas você imagina, por exemplo, que eu sou de uma determinada religião. E aí uma religião contrária à minha sobe ao poder e começa a perseguir a minha religião, os praticantes da minha religião. Perseguir e matar. Veja, é óbvio que eu tenho o direito de abandonar o meu país. Percebe? Então esses dois artigos, o 14 e o 13, eles são importantes por trazerem esses direitos. Então tome cuidado com eles. Vamos lá, para a gente terminar, né? Dica número 4, são os tratados internacionais sobre direitos humanos. Não tem jeito, eu bato nessa tecla, o tema tratados internacionais é um tema bom para cair na prova, tá? Então eu tô olhando o relógio só para controlar o tempo. Então não adianta, pessoal, você tem que conhecer o tema dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Principalmente a sua localização no ordenamento jurídico, ou seja, qual é a posição dos tratados internacionais dentro do Brasil. Duas possibilidades: status de emenda constitucional, se ele foi incorporado seguindo o procedimento do artigo 5º parágrafo 3º da Constituição, ou norma supralegal, se ele não foi incorporado com esse procedimento. Então só tem essas duas possibilidades. Olha aqui como a CESP cobrou a matéria em 2013. Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos humanos e aos tratados que versam sobre o tema, julgue os itens subsequentes. Uma das condições para que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos sejam considerados equivalentes às normas constitucionais é a sua aprovação em cada casa do Congresso Nacional pelo mesmo processo legislativo previsto para a aprovação de proposta de emenda constitucional. É isso aí, certinho, né? Correto. Porque para o Tratado Internacional sobre o Direito Humano ser equivalente à norma constitucional, ele tem que ser aprovado pelo mesmo processo legislativo para aprovação da emenda. Tudo bem? Dá uma lida no artigo 5º, parágrafo 3º, para você conhecer essa disposição, tá? Mas esse tema dos tratados é uma das minhas apostas para a tua prova, tá bom? E aproveita, né, pessoal, porque ele é um tema simples. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele só tem dois caminhos, ele só tem duas portas. Ou ele vai ter status de emenda constitucional, se ele for incorporado no Brasil com o procedimento especial da emenda, ou ele vai ter status de norma supralegal. Ele está acima da lei, mas está abaixo da Constituição, porque ele não foi incorporado com esse procedimento. Beleza? Não esquece isso para a tua prova. Última dica. Pacto de São José da Costa Rica. Não poderia deixar de ser. Não prevê direitos de segunda dimensão. Cuidado, isso já caiu em prova. Apenas uma disposição genérica. Essa lacuna, ela foi corrigida através do protocolo de San Salvador. Cuidado, hein? O Pacto de São José da Costa Rica comeu bola, porque ele não previu direitos de segunda dimensão. Aí tiveram que editar o protocolo de San Salvador para corrigir essa lacuna, tá? Cuidado, porque isso já caiu em prova. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Composição: 7 juízes. Tem competência consultiva e contenciosa, tá? Apenas estados e a comissão podem peticionar perante a corte. E a sentença da corte é uma sentença internacional com execuibilidade imediata. Traduzindo, sentença da Corte Interamericana não precisa ser homologada pelo STJ. Cuidado, porque isso é uma pegadinha
Se o teu examinador ele tiver com maldade, ele joga uma questão assim. A sentença da corte, ela é uma sentença internacional. E por isso ela não precisa de homologação. Proferiu a sentença, eu executo essa sentença imediatamente. Beleza? Olha só como a CESP em 2013 cobrou. Considerando o disposto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José, julgue os itens subsequentes. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros tem competência para ingressar com petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção perante a Comissão Interamericana. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, tô olhando também no dispositivo errado, não ia dar, né? Olha só, pessoal. Tem um artigo, depois você veja isso, que o nosso tempo está estourado. Depois dê uma olhada nisso no Pacto de São José. Cuidado, porque qualquer pessoa ou grupo de pessoas tem competência para ingressar com petição perante a comissão. Comissão. Cuidado com isso, porque ó, comissão, qualquer um pode ir. Eu, pessoa física, sofri uma violação, eu peticiono na comissão. Se a comissão achar que é caso, ela leva o problema para a corte. Então, o acesso direto à corte só por meio da comissão. Ou Estado. Estado pode acessar diretamente a corte também. Tá? Isso está no Pacto de São José da Costa Rica. Tudo bem? Então toma cuidado com essas pegadinhas. Beleza? Então veja. Para fechar, 7 juízes, competência consultiva. A competência consultiva é automática. Automática. Quando eu assino o Pacto de São José, automaticamente eu estou aceitando a competência consultiva da corte. A contenciosa não é automática. O Estado precisa aceitar depois por um ato próprio, tá? Cuidado. Apenas Estados e a comissão podem peticionar perante a corte e a sentença é internacional. Tudo bem? Com isso, eu acho que passei para vocês os principais pontos aí de direitos humanos, tá? Eu espero que de tudo isso que nós falamos aqui na nossa super revisão de véspera, eu espero que alguma coisa apareça na prova de vocês, né? Eu espero que vocês lembrem de mim. Antes de eu me despedir, eu coloquei o artigo aqui para vocês, é o 44. Eu fiz o material meio de madrugada, então, para responder a questão, dá uma lida aqui no artigo 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção. Então, artigo 44 do Pacto de São José está aqui, ó, para você responder a questão, gabarito certo, por causa aí do 44. E agora sim, a gente conclui aí a nossa super revisão de véspera. Eu mais uma vez reitero a minha solidariedade a todos vocês. Espero que façam uma prova maravilhosa, espero que seja a prova de vocês. E por favor, mandem aí notícias que a gente fica sempre na torcida. Um forte abraço e, se Deus quiser, até uma próxima vez.